Olá pessoal, vamos agora a mais 3 questões de associação de resistores, tá ok? Questão de número 4, número 5 e número 6. Então preste atenção aí que é facinho. Vamos lá? O cara disse que na associação de resistores da figura a seguir, os valores de I e de R são respectivamente quanto? Então vamos analisar o seguinte, pela figura dá para a gente perceber que tanto o resistor de 40, de 2R e de R estão em paralelo. Mas por que, professor Pedro? Se eu coloco o potencial aqui, até essa extremidade aqui, o potencial é A. Como também aqui o potencial é A. Como também aqui o potencial é A. Porque não tem nenhum dispositivo deste ponto A até onde a gente colocou. Da mesma forma do outro lado, ó, B, potencial B, aqui também eu poderia colocar B sem problema e é B. Então todo mundo aqui está submetido à mesma DDP. Como ele quer achar o valor de I e o valor de R, então eu posso achar esse cara aqui, ó, tá bom? Mas lembrando, para achar ele eu vou ter que ter os 3 elementos, resistência, ou tensão ou corrente. Então observe o seguinte, se eu descobrir a DDP, por exemplo, desse ramo aqui, vai ser a DDP de todo mundo, tá ok? Então, pela primeira lei de Ohm, a gente tem que resistência, tensão sobre corrente. Então, eu tenho que tensão é resistência multiplicado pela corrente. A resistência é de 40 para esse ramo e a corrente é de 2 amperes, porque está indicando que aqui está subindo uma corrente de 2 amperes. E 40 multiplicado por 2 vai me dar 80 volts. Então, a DDP AB é de 80 volts, ou seja, todos os resistores estão submetidos à diferença de potencial de 80 volts. Pegando essa ramificação aqui, ó, de baixo, a DDP AB, a corrente é de 8 amperes e eu tenho resistência aqui, ó. Utilizando a primeira lei de Ohm, a gente vai ter 2 R's, porque aqui está dizendo que é 2 R's, vai ser igual a tensão AB dividido pela corrente. Então eu vou ter 2 R's, a tensão é 80 e a corrente, ó, a corrente é de 8 amperes. E aí eu tenho 80 dividido por 8. Que 80 dividido por 8 vai me dar igual a 10. Ah, mas o 2 está multiplicando, passa a dividir, então eu tenho 10 por 2, eu tenho que o valor de R é de 5 ohms. Opa, eu já matei esse cara aqui, ó, 5 ohms, beleza, ó, beleza? Boa, professor, se o resistor é de 5 ohms, ó, ou pode ser a letra A, ou pode ser a letra B. Essa eliminada e essa eliminada. Agora a gente vai achar a corrente, tá bom? Utilizando ainda a primeira lei de Ohm, corrente é igual a U sobre R. Corrente, a tensão é de 80 e o resistor é de 5. Ó. E 80 dividido por 5 vai me dar 16 amperes. Então, letra correta B de bola, beleza? Vamos para a próxima. Boa! Ele fala aqui no trecho de circuito elétrico a seguir, a DDP entre AB é de 60 volts, beleza? Do ponto A até o ponto B, a diferença de potencial é de 60 volts. E a corrente elétrica I, que é essa aqui, é de 1 amperes. Aí ele pede o valor da resistência R, que é essa primeira aqui. Então vamos com um pouquinho de calma que a gente resolve essa questão. Só um pouquinho de calma a gente consegue resolver ela. E aí vamos lá, ó. Primeiro aqui, ó, só para vocês verem uma coisa aqui, gente. Esses resistor de 12, esse de 6 e esse de 4 estão submetidos à mesma diferença de potencial. Beleza? Então, se estão submetidos à mesma diferença de potencial, eu tenho como achar essa DDP daqui para cá. Vamos lá? Vamos calcular ela? Beleza, então. Eu tenho, vamos lá, pela primeira lei de Ohm, resistência, tensão sobre corrente. Eu tenho que tensão
É resistência vezes a corrente. Quanto é essa resistência aqui, professor? É de 12, beleza? E a corrente I, que ele falou aqui, ó, é de 1 ampere. Boa! Então aqui eu tenho que a DDP é de 12 volts. Boa, professor! Se ela é de 12 volts, sem nenhum problema. Eu tanto tenho 12 volts para o resistor de cima, para o resistor de baixo e para o resistor do meio, que é esse aqui, e para o resistor de baixo. E aí o que acontece? Eu posso calcular a resistência, entendeu? Equivalente desses caras aí. De que forma? Da seguinte maneira, vamos lá. Como eu tenho a DDP aqui, ó, que é 12 volts, eu posso achar a corrente que vem para cá e também posso achar a corrente que vem para cá. Boa, bandeira, tranquilo. Então vamos achar. Eu tenho que corrente é a tensão dividido pela resistência. Eu vou chamar de corrente 2, tá bom? Que a corrente 1 eu vou chamar essa daqui. Quem é a DDP? É 12 volts, porque esses três caras estão em paralelo. 12, quanto é a resistência? É 6. Então 12 dividido por 6 vai me dar 2 amperes. Opa, aqui para cima foi 1 ampere, para cá foi 2 amperes. Agora vamos ver aqui para baixo. Vamos lá? Vamos chamar de 3. A corrente 3 vai ser a DDP sobre o resistor que está de baixo. Corrente 3, quanto é a DDP? 12 volts. Boa! E quanto é a resistência? É 4. Opa! Quanto é 12 dividido por 4? É 3 amperes. Então, olha só, gente, que legal. O que eu tenho aqui? Kirchhoff afirmava que a corrente elétrica que entra em um nó é a soma das correntes que saem desse mesmo nó. Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho a corrente total, tá certo? A lá de cima é 1 ampere, essa de baixo é 2 ampere e essa aqui é 3 ampere. Então eu posso afirmar que a corrente total é de 6 amperes. Mas Pedro, mas por que você vai estar fazendo isso? Porque a corrente que passa nesse resistor aqui é de 6 amperes. Mas bandeira, cara, se eu tivesse a DDP daqui para cá era massa. Mas eu tenho. Quer ver? AB é 60. Deixa eu fazer o esquemazinho aqui, ó. De A até B é 60 volts. Só que esse pedaço que está em paralelo, só ele já me consumiu 12 volts. Eu tinha 60, me consumiu 12 volts. Então, gente, aqui eu vou ficar com 48 volts. Porque 48 com 12 vai me dar 60. Boa, então vamos achar a resistência. Quem é a tensão? 48. Quem é a corrente elétrica que vai passar por ele? 6. E quanto é 48 dividido por 6? Vai me dar 8, porque 6 vezes 8 é 48. Então eu tenho um resistor de 8 ohms, que é a letra B de bola, beleza? Vamos para a próxima. Vamos para a próxima.